Então, estamos ao vivo, sejam bem-vindos, a gente vai fazer esse bate-papo na MAC Rádio, devido a problemas técnicos do Lúcio Cassino, né? Quero agradecer, ele é um parceiraço nosso, e infelizmente hoje teve uns problemas técnicos, e a gente falou para não deixar em branco esse dia, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e o Dia Nacional da Reciclagem. Alguém está com dois ligados, é você, Ana? Você está com o computador e o celular ligado? Não. Não. Você está, Wagner? Você está ouvindo? Eu também não. Por que? Tá no ar? Você está ouvindo que tem duas... Agora todo mundo ficou em silêncio, vamos ver. Pronto, acho que... Você viu que reverberou alguma coisa, vocês sentiram? Sim. Não? Então, vamos. Então, como hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e Dia Nacional da Reciclagem, a gente falou, não podemos deixar em branco. Então, a gente, rapidinho, mudou para uma página, né? Nós três aqui, que fazemos parte, né, de várias associações juntos, a gente falou, por que a gente não pode fazer um bate-papo? Então, Wagner, eu queria que você se apresentasse, e depois, Ana Cláudia, eu queria que você se apresentasse. Vamos lá, Wagner. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Wagner, presidente da SOCI, Associação de Catadores de Material Reciclado de Poços de Caldas. Representa a coleta que recebe ela todos os dias na associação. Quanto tempo na cooperativa, Wagner? 2 anos e meio de ativo lá na associação. Tá. Ana, se apresenta. Oi, boa tarde. Sou Ana Cláudia, sou bióloga. Eles têm gerenciamento de resíduos e com MBA em gestão empresarial pela FGV. Sou proprietária da empresa Amplar Engenharia, aqui em Poços de Caldas, e também faço parte da organização social Prodentes. A gente trabalha em apoio às cooperativas também, e na área de saneamento básico. Então, vamos lá. Então, a gente vai comentar hoje, a gente vai fazer um bate-papo sobre o meio ambiente, sobre reciclado. Então, eu acho que a gente queria falar em tempos de pandemia. A gente está numa pandemia, a gente está saindo do isolamento, entrando no distanciamento. Wagner, como é que foi desde março para vocês a relação da catação, da coleta seletiva em tempos de pandemia? Como é que foi? Piorou, prejudicou, melhorou? Como foi? Conta para nós. Então, Yula, o que aconteceu? O volume de material aumentou muito. Em volume, aumentou? Em qualidade, com a nova coleta. Eu acho que o pessoal dentro de casa teve um volume muito grande. Então, começou a aumentar muito. Mas, em contrapartida, nós não estamos conseguindo comercializar muitos materiais. Não está tendo preço. Então, isso está afetando demais. Tanta logística de trabalho, pessoal, a gente está com a ração cheia com material que não consegue trabalhar com ele. Então temos essa dificuldade. E aumentou muito, vamos falar, uns 50% em relação ao que estava antes da pandemia. Mas não está conseguindo vender muitos materiais, igual PET verde, latinha, material fino, essas coisas, está guardado porque não tem preço, não consegue vender o material. Isso influencia direto. Aí diminuiu a renda de vocês. Eu queria saber, Ana, por que eles não estão conseguindo vender? Então, o que aconteceu para cair essa venda também é efeito da pandemia, mas ligado diretamente ao petróleo. O preço do petróleo está negativo. Então, a reciclagem não consegue competir com o produto primário, porque a matéria-prima está muito barata hoje. Então, vender o PET para reciclar fica mais caro do que eu explorar o petróleo hoje, porque ele está muito barato, fechou negativo, e isso impacta diretamente a parte da reciclagem, porque o preço da reciclagem é atrelado a dólar, então, e ao petróleo. Então, é isso que está acontecendo no mercado de reciclagem hoje. Não tem para onde escoar essa produção que a gente vem tendo nas cooperativas. E esse aumento da reciclagem veio pelo que o pessoal fica em casa e é obrigado a conviver com o seu lixo. Então, começa a ter mais cuidado e a separar também. E veio junto com a mudança da coleta seletiva no município, e começou a ter também a frequência e essa coleta regular na semana, porque isso estimula também
o município a participar, porque ele sabe que se ele colocar lá naquele dia e horário, vai passar o caminhão da prefeitura coletando. Mas enquanto o Wagner deu uma caída, a gente continua nós duas. Mas assim, Ana, você falou do petróleo, que a gente está falando do plástico, mas e os outros materiais? Porque ele está falando no geral, né? Ele está com dificuldade do papel, do papelão. Também foi em função do dólar. Do petróleo, né? Do petróleo, mas isso também entra na parte do consumo. O consumo, como em geral, caiu. Então, isso reflete também na produção. Muita Voltou, gente... Wagner. Voltou, caiu. Então, volta. Eu estava perguntando para ela, Wagner, porque ela falou muito a relação do petróleo com o PET, né? Que é a relação que é a matéria-prima. Eu perguntei do papelão, que você também está com dificuldade, do alumínio, de outros. Aí a Ana agora está tentando explicar se isso tem relação com o petróleo e com o dólar. Aí nisso eu acredito que seja mais a relação com o consumo mesmo e com os cuidados da quarentena que a gente tem que ter com os materiais. Então, chega esse material, tem que ficar armazenado, tem o tempo dele de quarentena também, para depois ele voltar para esse processo produtivo. Então, isso acaba que não gera demanda suficiente para comprar esse material. Eu acredito. E aí, então, fala aí, Wagner, o que você acha? Você está conseguindo papelão, essas coisas ou não? Então, o papelão é o único material nosso que conseguiu vender e ter preço. Na pandemia foi o único material que subiu. O resto todo abaixou em média de 40%. Até o alumínio? Até ontem. Tudo. Material, tudo, nossa. Material, por exemplo, plástico fino, por exemplo, estava vendendo 80 centavos. Então, não tem como segurar muita coisa. E o papelão foi a única coisa que conseguiu ter preço. Entendi. Então, é só realmente por isso que eu... Ô, Wagner, como é que vocês estão fazendo? Como a Ana falou, vocês têm que fazer, a gente sabe, isso está no protocolo, até por causa da regra da Covid, que a gente tem que deixar o material reciclado 15 dias em quarentena, né? Para depois fazer isso. Como é que vocês estão conseguindo girar a economia? Porque vocês faziam muito, eu acho que ele caiu de novo, né? Aí você me ajuda a responder isso, Ana. Na verdade, a gente sabe dos 15 dias e a gente sabe que o pessoal da cooperativa ele vende por semana, né? Como é que eles estão se virando agora com isso? Porque a gente viu, voltou, ele vai ter que ir para um lugar que a conexão dele fique melhor. E até porque a gente viu que a ajuda emergencial não contemplou os catadores. Que isso a gente viu, eles são considerados informais. Tentei achar informação e, se você souber, nos informar também o porquê que o governo federal não considerou o catador como um profissional que poderia receber essa ajuda emergencial. Então, eu não sei o motivo. Eu também não consegui achar. Não achei justificativa, Ana. Mas pode ser porque ele considera isso como uma obrigação do município. Como o serviço é uma obrigação do município, como o governo quer repassar tudo para os municípios, né, todas as responsabilidades que der, talvez tentado passar também, porque na nossa lei de saneamento traz, eu acho que no artigo 35, que tem que ter instrumentos econômicos para viabilizar a limpeza pública do município. Então, a lei é de 2007, nós temos plano de saneamento e o município nunca criou. Porque se pensar na maneira fria, o governo federal deu instrumentos desde 2007, ou desde a década de 70, que já era para acabar com lixões, e que vem construindo isso da limpeza pública. A gente tem, mas nunca teve o poder executivo municipal assumindo essa responsabilidade e executando isso. Eu acredito que teria que ter já esses instrumentos fundamentados desde a época da lei, da Política Nacional de Resíduos Sólidos também em 2010, com a criação dos fundos de saneamento, fundo de limpeza pública, e hoje daria essa estrutura para essas situações. Mas também, eu acredito que tinha que ter vindo esse auxílio, porque é caráter emergencial, a gente não, ninguém estava preparado para esse cenário, a gente tem o prazo da lei também, 30 anos, 20 anos para se adaptar a isso. Tinha que ter sido uma posição do governo federal, junto com o governo estadual, mas a gente está desgovernado, né? O Wagner, deixa eu te perguntar, a gente estava falando do auxílio emergencial, que os catadores não foram contemplados
como é que vocês estão conseguindo se virar, porque, como você falou, a renda caiu. O som está baixa? Está me ouvindo, Ana? Eu estou. Você não está me ouvindo, Wagner? Eu estou achando que você vai ter que sair daí, Wagner, para um lugar melhor de... Na verdade, você vai ter que ir para um lugar com a melhor conexão de internet. Você não está me ouvindo. Você está me ouvindo? Agora eu estou assim. Estou alta. Aqui, eu e a Ana. Ele que não está no... Aí, ó. Eu já falei para ele que ele... Ele falou que estava na rua, eu falei para ele entrar para uma conexão. Então, isso que a gente precisava, a gente ia perguntar para ele. Outra política, como você falou isso. Eu acredito muito que o governo federal não tenha feito esse pagamento, porque como ser da responsabilidade do poder público, ser responsável pela coleta seletiva, como é que está a situação do município em relação... Agora está me ouvindo, Wagner? Agora eu estou. Voltei. Tá, então volta lá. A gente está falando que o governo não autorizou auxílio emergencial para os catadores. Como é que vocês estão agora na situação financeira de vocês? Como você falou, que você tem que segurar o resíduo, o material, né? Você tem que esperar os 15 dias para a quarentena, e você falou que muitos vocês não conseguem vender. Como é que está a situação das cooperativas aqui em Poços, em relação ao poder público, tanto municipal também? Então, Iula, eu posso falar por nós lá. O que aconteceu? Eu entrei, como a gente é a única que paga aluguel, essas coisas, eu entrei em contato com o dono do barracão, expliquei a situação para ele. Os associados que a gente tinha até uma pandemia, como ficou difícil de fazer renda, eles saíram. Foram para a rua? Foram para a rua. O que aconteceu? Eu fiquei com 2 lá. Como aquela visita que a gente fez no aterro, fui lá, voltei lá mais 2, 3 vezes, consegui trazer algumas pessoas daquelas que estavam lá no aterro. Então, daquelas pessoas, veio 5. E entre elas veio alguns familiares deles também. Foi aonde eu tô. Mas mesmo assim não vai dar renda. Fechamos ontem a folha, tudo certinho. Vai dar uma média de 700 a 800 reais para cada um, sem pagar o aluguel. Se a gente tivesse que pagar o aluguel, ia trabalhar 30 dias de graça, porque o dinheiro não dava nem para pagar. Mas eu estou com muito estoque de material para vender. Mas o pessoal, igual falou, conversamos ontem, o material lá não é comigo na mesa, então é complicado de fazer esse tipo de renda. Então, não está fácil. Eu não sei se a gente aguenta muito tempo assim. Entramos em contato com os responsáveis pela coleta seletiva. O que eles querem é pôr o material lá e pronto, acabou, vira as costas e vai embora, então fica difícil. Eu tô achando que é melhor... E agora vocês não têm ação reciclar, a ação reciclar voltou. Só para o pessoal entender, quem está nos ouvindo aqui, ação reciclar, no Poços de Caldas, nós temos 3 cooperativas, que é a Sosul, Copersul e Ação Reciclar. Ação Reciclar, eu acho que foi em março, né, gente, que houve um acidente, um incêndio, foi em março, antes da pandemia. Foi no começo da pandemia, né? Houve um incêndio, né, que destruiu quase metade do barracão, e aí eu estou perguntando para o Wagner como é que está, porque muitos dos cooperados da Ação Reciclar foram para vocês, né, para ajudar, né? Ou não? Como é que está a situação lá? Porque se vocês estão com volume, o volume aumentou para todos. O que aconteceu com a Ação Reciclar lá, o volume aumentou e daí muito mais, tanto para a Copersul e a Sosul. Chegou um ponto... Porque lá não está recebendo. Não está recebendo material. Teve uma semana que eles tiveram que receber, que nem a Sosul e nem a Copersul conseguiu suportar a quantidade. Mas aí agora eles não estão recebendo mais. Para a Sosul não foi nenhum cooperado da Ação Reciclar. Eu fiquei sabendo que foi 5 para a Copersul. Mas da Ação Reciclar não foi ninguém. Para a Sosul. Então, com certeza, esses catadores podem ter ido para a rua para fazer catação. Com certeza, uma grande parte foi para a rua, e tem a informação que outra parte foi para a Apanha de Café, que agora tem a Apanha de Café, então muitos deles foi para... Ana, você como especialista, tá? Qual é a situação? Você está vendo isso? Eu acredito que seja no Brasil, a gente não está falando só de Poços de Caldas, né? Isso é consequência de quê? Falta de políticas públicas? Qual que é a sua visão?
Eu acredito que isso seja a falta da efetivação das políticas públicas, porque a política pública a gente tem, a Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma das melhores que tem no mundo, a gente segue a tendência mundial naquela lei, é uma lei excepcional que não está sendo colocada em prática. Ela vai completar 10 anos agora em agosto, e os municípios simplesmente fizeram planos para atender a lei, para atender o que o Tribunal de Contas cobrava deles, mas nunca efetivaram de fato o seu planejamento. Quando fizeram, não criaram instrumentos econômicos que previa a lei, que é o que eu disse para dar suporte nessa parte, não criam instrumentos de fiscalização, porque aqui em Poços mesmo tem a lei, que até você participou da criação, que até antes da nossa lei nacional. 2006. Em 2006, que traz todas essas especificações já, foi uma lei pioneira em Poços de Caldas, mas qual é o problema? Nunca foi colocado em prática, porque aqui, se eu perguntar para você, Yula, você sabe qual é o preço da sua conta de água? Você sabe? Sei. O Wagner sabe o preço da conta dele de energia, mas a gente sabe o preço da nossa conta de resíduo? A gente não sabe. Não. A gente simplesmente lacra o saquinho, põe na porta da nossa casa e acabou a nossa responsabilidade. Mas a lei não diz isso. Há 10 anos a lei traz explicitamente que a responsabilidade é compartilhada, que todo mundo tem a sua parte nessa cadeia do resíduo. A gente tem que destinar, que nem a prefeitura destina para a cooperativa, eu coleto e deixo na cooperativa, cumprir minha parte. Mas e a disposição final? Essa não está sendo cumprida, ela está colocando até uma parte, leva até a cooperativa, mas e levar depois a cooperativa a escoar esse resíduo? Não está conseguindo. Então, isso tem que ser assumido pela prefeitura também, porque a responsabilidade é assumida por ela no final. Ela precisa ter esse certificado de destinação correto para atender a lei. E hoje, a gente sabe que aqui em Poços de Caldas não tem, a gente tem lixão, que aqui, né, eu falei, que já está há 70 anos que é proibido ter. A gente tem as cooperativas que... Termo controlado que não virou, né? Nós dois conhecemos, né, Wagner? Lá é um lixão. Depois o Wagner conta para a gente como é que está lá. Então, aí vem, para mim, é falha de todo esse processo, de poder executivo que cria um plano para cumprir tabela, para cumprir exigência de Tribunal de Contas, e não chega a efetivamente realizar. Não escuta as cooperativas na hora do planejamento, que não escuta a sociedade civil na hora de um planejamento, que segue a cartilha, preenche, mas nunca é efetivado esse planejamento. Porque política pública a gente tem, em base nacional. Foi estruturada, desde 2007 tem a de saneamento, tem a de política de resíduos sólidos, tem a de meio ambiente, que já trazia também a criminalização dos lixões, mas falta fiscalização e vontade pública. No final é tudo... E aí, infelizmente, o Ministério Público até notifica, a gente sabe que o Ministério Público é que notificou, mas fica um pouco difícil interditar, porque a geração de resíduo, na verdade, a gente precisa trabalhar todo mundo junto, né, Ana? Tem não que é promover. Só o Ministério Público. Não. É o que a gente fala, tem que ser, é rede, é compartilhado. A população tem a responsabilidade dela e pagar por esse serviço, porque não é um serviço barato. Hoje, tem município que chega a gastar 20% do orçamento dele para destinar resíduo e cobra o quê no IPTU? Nada. Vive numa situação de injustiça social, porque assim, você, Yula, o Wagner, a gente paga hoje para retirar lixo de restaurante, para retirar lixo de shopping, para retirar lixo de grande gerador, e todo mundo paga igual, sabe? A gente tem que, antes de começar a discutir, eu acho, como vai ser a cooperativa, como vai ser a coleta, qual tecnologia a gente vai ter para tratar resíduos, se a gente vai fazer gaseificação, ou se vai virar isso energia para a gente tem que ter a sustentabilidade econômica do sistema, é o primeiro passo. Se a gente não tiver um jeito de manter esse sistema, manter as pessoas quando acontece uma pandemia dessa, ou um incêndio que seja, a gente não tem preparo para criar uma usina de CDR, derivado de
ou gaseificação, ou fazer uma super usina de triagem. A gente não tem instrumento para isso ainda. O principal é o econômico. Para a gente fazer tudo. O problema maior que eu vou falar, eu acho que o Wagner e vocês concordam comigo, que assim, resíduo, saneamento nunca foi pauta de política pública de nenhum governo, porque a gente vê que anos e anos ficam colocando isso. É que agora, como eu falo, né, a pandemia está descortinando tudo aquilo que o país, os municípios colocaram debaixo do tapete, a gente está mostrando essas desigualdades. A Fátima está perguntando aqui, até, oi Fátima, eu vou te responder o meu, mas eu quero que o Wagner complemente. Se houve algum curso ou treinamento específico para os catadores. Eu e a Ana, a gente já trabalha junto. Quando começou a pandemia, a Ana, como especialista, deu um monte de aula para a gente, né, Wagner? A gente tentou e eu fui nas cooperativas, eu e a Ana, treinar. Agora, mas a gente quer perguntar para você, Wagner, se a prefeitura fez o papel, porque eu e a Ana, a gente fez com o Movimento Lixo e Cidadania, né, Ana? Agora, a prefeitura, como a Ana deu uma aula para a gente, seria dever do poder público. Houve treinamento do poder público com vocês, Wagner, em todas as cooperativas? Lá no Sul teve a representante da coleta, a Isis, e uma da Unifal, eu acho que a professora teve lá. Fizeram um curso, um treinamento com o pessoal todo lá, como deveria fazer, distanciamento, tempo de material guardado. Teve um curso lá, sim, para ter esse cuidado. Então, que bom. Aí teve sim, Fátima, essa nossa preocupação, tá? Em relação a isso. Isis, você falou das que eu falei. Ana, o que você acha? Falando que a pandemia, a gente vai voltando no meio, a gente viu que a pandemia diminuiu os impactos ambientais, a gente está vendo impactos climáticos, e também sabemos, um biólogo ambientalista vai dar uma aula, a gente também sabe que muito dessa pandemia foi consequência dos nossos impactos ambientais, a gente está falando de nós, por isso que eu estou a minha amiga bióloga. E aí? Conta para nós um pouco isso, até porque a gente está voltando ao normal, um novo normal, e aí como é que a gente vai lidar isso, porque a gente viu que foram os impactos ambientais que causaram essa pandemia. Então, eu acredito ainda, assim, nessa parte de bióloga, assim, até friamente, que a gente vai enfrentar várias pandemias pela frente por causa das ações que a gente vem cometendo mesmo. A gente vem poluindo, né? Poluindo mesmo o planeta desde a época da Revolução Industrial e, assim, sem pensar. Faz pouco tempo, a gente está começando a ter os desastres ambientais, pelo menos no Brasil, agora. Está começando a despertar essa consciência ambiental na gente. Mas está derretendo a Antártida com vários vírus lá há milhões de anos lacrados e podem vir para a gente. A gente está destruindo floresta que a gente nem conhece o que tem lá dentro. E isso interfere nas relações de todos os seres que estão lá dentro. Por isso que o estresse gera a doença no animal, e do animal pode muito fácil vir para a gente. A gente, para ter essas adaptações, leva gerações. Um vírus, gerações é um dia. Então, a gente vai lá e impacta o ambiente dele, ele vai se adaptar àquilo. E a gente está cada vez mais gerando componentes químicos, plástico principalmente, jogando nesses ambientes e os animais vão se adaptar. A gente também vai se adaptar, mas aí a qual tempo? Eles fazem gerações em um dia, a gente faz gerações em anos. Centenas, às vezes, de anos para gerar evolução. Milhares de anos para a gente gerar evolução. Para uma bactéria, é pouco tempo. Deixa eu te perguntar, mas você acha que a gente vai sair dessa pandemia melhor em relação ao meio ambiente? Eu acredito que sim. Eu acredito que a população, agora, a gente ficando em casa, a gente começa a despertar um pouco da nossa consciência ambiental e a gente começa, pelo menos, no meio ambiente da nossa casa. A gente começa a observar mais até a planta que a gente tem em casa,
o animal e o lixo, que nem o cuidado com o lixo, separar. Isso vem também da gente começar a se apropriar dessas rotinas, que às vezes a gente fica perdido na relação de trabalho e não vê. Eu vejo pessoal reclamando de consumo de água, que aumentou em casa. Sabe, em vez de ficar 8 horas fora ficar 8 horas dentro de casa consumindo água, ficar 8 horas dentro de casa consumindo energia. Porque quando não é melhor deixar a gente vê como sendo do outro. Então, é todo o trabalho está gastando água, não, é você. Cada pessoa são 200 litros por dia. Cada pessoa é 1,5 kg por dia, independente de onde a gente está. Aí, como a gente conseguiu ficar parado, a gente consegue observar isso, e eu acredito que vai mudar essa relação, porque a gente ficou tudo dentro de 4 paredes. A gente vai dar valor, então, onde o Wagner está. Lá embaixo da árvore, sabe, com o pé na terra. Você viu que ele está uma delícia, né? Ele é o melhor de todos nós. Eu tô com inveja. Ele está num visual maravilhoso, a gente trancar. Na praça. Ela falou com a população em relação. Você está na rua, fazendo ação, o que você presidente, nós todos estamos caindo aqui. O que você está achando? Ou você está vendo que a população está mais consciente? Ô, Yulia, eu falar para você, tem uma boa parte da população que está consciente, mas uma grande parte ainda não tem tanta importância assim, para reciclagem. Gera dentro de casa, é lixo, vão jogar fora de qualquer forma. Ainda chega muito material, muito misturado. Eu acho que agora o pessoal dentro de casa teria um tempo maior para estar separando, para ter essa consciência. Mas tem uma grande parte ainda que não se preocupa muito, não. Joga tudo junto lá e lá na ponta que se vira e vê o que faz. Eu acho que você acha que tá... Eu ia perguntar, o que está faltando, gente? A gente precisa, já que a gente está mudando o novo momento, né? Não, eu acho que o que falta muito para a gente conseguir efetivar isso é a parte da comunicação social e a consciência ambiental mesmo. As pessoas não têm noção do impacto que ela faz em não separar o lixo. Não conhece como que é o aterro sanitário, o aterro controlado daqui, ou não consegue chegar lá e ver, ó, é aqui o fim da nossa sociedade, é isso daqui que toda a sociedade pós-Caldense está gerando. Você tem orgulho de chegar num lugar e ver aquilo? Aquilo é o reflexo da nossa sociedade. É do viés econômico, é desperdício de receita, porque dando emprego, voltando para a economia circular, que é tendência no mundo. Só na Alemanha, de fazer uma gestão correta de resíduos, gera 270 mil empregos, em 11 mil empresas. Eles geram, acho que 70 bilhões por ano de receita de fazer a gestão correta de resíduo. É uma oportunidade de mercado, que as pessoas não veem isso, ainda é tratado como lixo. A gente tem que primeiro já mudar isso, é resíduo, é um produto que vai voltar para a cadeia, que vai impedir da gente, da Alcoa, destruir uma montanha para tirar a bauxita. A gente pode reciclar a bauxita, reciclar o alumínio e voltar para a cadeia, mas a população não se envolve porque ela não se apropria, ela não entende que se ela jogar uma pilha ali em cima na praça, vai contaminar o rio aqui embaixo, que vai irrigar o alimento que a gente vai comer amanhã. Ela não consegue ainda fazer essa correlação, e é isso que a gente tem que levar para as pessoas. Então, está faltando uma transparência e mostrar quanto custa isso, até para ela ver, olha aqui, a transferência, olha quanto está o seu dinheiro que você pagou imposto, olha onde ele está indo, e olha o que a gente podia melhorar, porque, como você falou, da logística reversa, aí eu vou reverter isso em melhorias para a sociedade, né? Porque se for ver isso em cofre público, geralmente, saneamento, água, esgoto, resíduo, gera déficit. A gente fica tirando, tipo, o poder público fica tirando dinheiro que podia estar sendo investido em programas municipais, saúde, educação, tudo isso, para pagar a conta de lixo, porque a gente não faz o nosso papel de, pelo menos, separar. Porque, tomando uma carreta gigantesca, resíduo, que vai começar aqui em Poços, nos transbordos, e pago, sei lá, R$80 a tonelada, eu podia estar mandando meia carreta, pagando os R$80,
reais a tonelada e ainda reciclando metade dela e gerando receita para o município. Porque se vai para a cooperativa, ela vai emitir nota, vai gerar ISS, sabe? Volta ainda para o município. Mas aí, como eu sou da área sanitária, por isso que a gente trabalha em equipe, né? Isso é legal da gente, eu vou fazer um adendo. A falta de saneamento básico e a falta de gerenciamento de resíduo, a gente tem, não é que pode ter prejuízo, mas a gente tem um prejuízo muito maior, Ana, são as internações. Em um ano, no Brasil, a gente gastou 3 trilhões de reais de internações, consequências da falta de saneamento básico e da falta de gestão. Então, se você... o déficit é muito maior, porque eu não estou... As pessoas veem saneamento e resíduo, mas é saúde. Não, no fim é saúde. Tudo já é doença. Tem um estudo, acho que foi da ONU mesmo, que saiu que a cada R$1 investido em saneamento, economiza 3. Aí do Instituto Trata Brasil ainda mostrou que isso liberaria não sei quantos, o investimento liberaria não sei quantos % de mulheres no mercado de trabalho, porque elas são obrigadas a ficar em casa para cuidar dos filhos em decorrência das doenças causadas pela água, resíduo. Eu não posso trabalhar porque eu tenho que ficar com assistencialismo ali na saúde do meu filho, dos meus parentes, e eu podia estar trabalhando, sendo produtiva se o Estado me desse o básico, que é água tratada, esgoto coletado e tratado, e o lixo coletado corretamente e destinado corretamente. Hoje, 40% do que a gente produz vai para lixão, para beira de estrada, vai para local impróprio. 40% ainda do que a gente produz. Metade do país tem esgoto. Ô, Wagner, como é que está lá, pessoal? Você ia falar isso, você complementa e já fala do pessoal do lixão. Então, eu acho que todo mundo deveria tirar um tempo e ir lá no lixão visitar. Vai lá dar uma olhada, 50 famílias trabalhando, e os responsáveis não são tantos eles, são as pessoas que não separam o lixo dentro de casa direito. Se separasse a reciclagem, que não fosse para lá, eles não estariam lá. Então, eu acho que todo mundo deveria tirar um tempo e ir lá e fazer uma visita, porque é desumano o que aquele povo trabalha lá. Sim. Nós conhecemos, né, Wagner? Nossa, né, Yola? Nós temos vídeos gravados de lá, fui lá mais 3 vezes e não mudou nada, só aumentou o pessoal, entendeu? Então, não tem como fazer nada. E agora, com esse desemprego, muita gente embora, vai aumentar mais, não tem outra opção, é lá ou é na rua. Então, é o que vai acontecer. Se tivesse uma coleta seletiva, um processo de, vamos supor, bem divulgado, o pessoal abraçasse a causa e esse material fosse para as cooperativas, esse pessoal também vinha para a cooperativa. E daí não teria esse material lá. Mas do jeito que está hoje, fica difícil de ir lá e falar para eles, vamos para lá. O que eles retiram lá é mais do que eles tiram nas cooperativas. Não, e para só para fazer... Não, só para fazer um adendo, que todo mundo fala assim, é muito fácil, né? Só lá interditar, fechar e expulsar as pessoas de lá. Não, gente, são pessoas que vivem daquilo para sobreviver. A gente sempre fala, né, Ana, me complementa aí. Porque na hora que a gente está tratando o meio ambiente e saúde, a gente também não pode esquecer do social. Não adianta só fechar o aterro e colocar todo mundo para a rua. Eu tenho que dar dignidade para aquilo, a Constituição fala isso, que eu tenho que cuidar de todos. Então, assim, antes de sair, tem que saber para onde eles vão, acolher a sociedade e o governo, o poder público tem que acolher, né? Sim, a gente tem que ser, acho que, sustentável em todas as nossas ações. E sustentabilidade é isso, a gente tem que pensar nos 3, no meio ambiente, no econômico e no social. Então, tem que sempre os 3 estar andando juntos. E o que eu acho que a gente conseguiria para solucionar isso é vontade política. Pensar, às vezes, na criação de uma taxa fixa, porque para garantir o trabalho deles, é um investimento para tirar 50 pessoas de condições degradantes, desumanas de trabalho,
melhorar a condição de quantas famílias, umas 200 famílias envolvidas, 200, podemos colocar que postos tem demanda para tentar empregar 300 pessoas na coleta seletiva, gerando receita para o município e gerando economia para o. E isso só precisa vontade política e engajamento da população. Mas isso porque é a parte mais difícil que tem. Porque a gente não tem maturidade política ainda para vou pôr uma taxa, nunca mais é eleito. E aí colocar mais uma taxa. Mas aí pode mostrar que isso vai ser economia para o município, vem tarifa social, porque quem não tem condições de pagar a taxa de lixo, tem tarifa social, como acontece na questão da água. Quem consome mais, gera mais, vai pagar mais. Então, é buscar essa sustentabilidade no sistema, em tudo. Tem que sempre ver os 3 pontos, porque eu não posso pensar só no econômico, não posso pensar só no meio ambiente, não posso pensar só no social. Tem que pensar nos 3 para chegar a um equilíbrio e todo mundo caminhar a partir desse equilíbrio. Enquanto o Wagner chegou até porque a gente está terminando, mas chegou de novo, a gente está indo enrolando para você falar. Imagina, não, você está num lugar lindo, com certeza, essa internet, a gente está em casa, essa é a diferença, né? Ô, Ana, o que você acha? Até para a gente finalizar, cada um dá o seu, mas assim, você falou que as pessoas não querem. Qual que seria, se a gente não resolver o resíduo agora, o que você acha que são as consequências para o município? Não estou falando em Ministério Público, tá? O Ministério Público é outra coisa, a notificação. Eu estou falando como sociedade. Se a gente não colocar esse problema sério na pauta, quais serão as consequências para a sociedade? Para a sociedade em geral? Isso. Primeiro, esconder debaixo do tapete. É um impacto global a nossa relação de consumo hoje com embalagens e tudo. Se a gente não controlar essa situação dos resíduos, porque cada embalagem que a gente gera é exploração de minerais, é degradação do meio ambiente, depois, se eu jogo fora no lugar errado, é um impacto naquele ambiente que eu vivo e em toda essa poluição que a gente produz volta totalmente para a gente, em doenças respiratórias, é tudo isso que a gente falou do impacto da saúde, vetores, e sem contar na evolução como uma sociedade mesmo, porque se a gente flui para esse modelo, economia circular, a gente fortalece a comunidade como um todo, porque... Empreendedorismo, né? Não é só a pessoal da cooperativa, a gente tem não é para o pessoal da cooperativa. Empresários, né? É você pegar ascensão social para 300 pessoas, isso impacta totalmente numa cidade. Isso, por exemplo, eu dou mais poder de compra para eles, farmácia, eles vão comprar no mercado, eles vão movimentar a economia. Não comparando, mas o Bolsa Família, ele levou desenvolvimentos para milhares de cidades, para centenas de cidades no Nordeste, porque aquele R$1 que eu coloquei lá de Bolsa Família, poder público. Como? Porque movimenta a economia, eu pago, movimento imposto, esse dinheiro volta e é aplicado na sociedade. Então, se a gente não fizer a gestão correta dos nossos resíduos, a gente está jogando dinheiro fora. É literalmente, a gente joga dinheiro fora. É uma sociedade inteira jogando 1,5 kg de lixo fora por dia. Cada 160 mil quilos por dia de dinheiro jogado fora. Porque dava para estar fazendo composto orgânico nas praças todas da cidade. Porque aí, se a economia comprar adubo, a prefeitura não precisava, eu poderia também trabalhar a economia solidária com artesanatos, com as parcerias com a cooperativa, outras mulheres empreendedoras. Eu tenho uma cadeia de economia, as pessoas esquecem que é uma cadeia. Um centro de compostagem aqui com resíduo bem triado, gera um composto orgânico de qualidade, distribui para o produtor rural orgânico da região tudo, faz... Olha o dinheiro. É uma cadeia. É dinheiro, é isso que o pessoal não vê. Não é trabalho social. Não é só... Não. Trabalho é isso social que eu quero que você termine, Wagner, que não é trabalho social. Não é trabalho social, são trabalhadores, prestam serviço público para a sociedade e tem que ser remunerado e reconhecido por isso. Ninguém está fazendo favor para ninguém. A gente está aqui trabalhando
O cooperado está na rua trabalhando e o trabalho dele impacta na vida de todos, gera benefício para a vida de todos. Mas... O Lúcio está falando também, está lembrando, Ana, o gás do lixo. Então, o gás, se é bem triado, gera energia, gera uma cidade sustentável. Olha quanto dinheiro! Compostagem, gás, energia, economia solidária com empreendedoras. Olha aqui, gente. Gera CDR também, vai para o cimenteira, não precisa estar desmatando para gerar lenha. Eu posso vender crédito de carbono para a Bolsa de Valores, olha aí. Pode movimentar uma economia, movimenta uma cidade. A gente viu na Alemanha, a Alemanha é o quê? Menor que Minas. É que tem uma gestão de resíduos sensacional, gera milhões no ano, 270 mil empregos. É uma economia com 11 mil empresas. Aí, ó. Wagner, o que você acha disso? O que você acha que precisa mudar em relação ao gerenciamento de resíduos, em relação a vocês cooperativas? Então, Iula, o que eu acho é o seguinte, as turmas têm que parar de achar que os catadores são os coitadinhos, a gente não precisa de ser assistencialismo. A gente está aqui para trabalhar, a gente só quer o material e mais nada. Só quer que chegue um material limpo lá para a gente trabalhar, que a gente se vira. Não é chegar lá, são todos os coitadinhos, precisa disso, mas precisa que sejamos reconhecidos. Mais nada. A partir disso a gente dá conta. E a população tem mais consciência na separação de material. Não é porque aquilo está dentro da casa dela que é simplesmente lixo e vai jogar de qualquer forma na rua. Cada dia na cidade hoje é um dia de coleta seletiva. Vamos se programar, vamos olhar o dia que passa o caminhão e vamos destinar esse resíduo direito para as cooperativas. Muita gente acha que essa coleta seletiva, o dinheiro vai para a prefeitura. Então, muita gente já me falou, eu não separo esse material porque esse dinheiro a prefeitura vai. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O material é para as cooperativas, associações, gerar renda para si mesmo. Nada a ver com prefeitura. Não, mas assim, é um argumento que até se fosse para a prefeitura... Se fosse! A prefeitura é nossa, sabe? A prefeitura é o que é nosso, o que é público. Não é para o gestor, as pessoas entendem que vai para o bolso do gestor, não. Que bom que vai para a prefeitura. Não vai. O primeiro passo é a gente se apropriar, a prefeitura é nossa, está lá para trabalhar para a gente. A gente organizou uma estrutura para gerir essa sociedade. A gente paga eles, remunera eles, mas no fim é para a sociedade e é nosso. É nosso. Tudo que é nosso. Mas aí a gente vê de novo, a gente voltou no mesmo ciclo, a gente volta na mesma ponta. Enquanto os governos, as prefeituras, as administrações públicas não forem transparentes com a sociedade e colocar ela junto para resolver o problema, vai ficar achando que nem o Wagner falou, não vou reciclar porque vai dinheiro da prefeitura. Então, a gente volta de novo o que vocês dois falaram, gestão compartilhada, discutir política pública com a sociedade, com a empresa privada também, que a gente tem que falar que ela gera, ela tem que fazer parte do processo, e administração pública. É uma coisa que eu acho que o Lúcio sempre me ouve falando, né? Que é a tal da famosa cidade inteligente, que não é só tecnologia. A cidade inteligente é o conversar e todos fazerem parte desse processo. Então, a gente volta de novo no mesmo problema, né? Falta transparência, falta discussão. É uma cidade consciente. Volta no lugar. O pessoal, a gente tem que promover a cidade consciente, é a consciência de cada impacto seu e do que é meu, se apropriar desses espaços, se apropriar da política, porque a política é a vida. É a relação, é essa troca. A gente tem que começar a se apropriar e não, achar que político é Deus, não. Não tá ali. Tem que ser... Sim, tá ali para governar com todos, para todos, e não para ficar num plano de sempre ficar se mantendo no poder. A gente tem que escolher política, plano de governo, que entra pensando na sociedade que a gente quer construir. A gente tem que ir fazendo hoje, todo dia fazendo hoje, com o objetivo da sociedade que a gente quer construir. Porque, às vezes, vai ter medidas hoje que a população não vai entender por essa falta de transparência que já vem da maturidade. Mas se a gente não construir hoje, como a gente vai ter o amanhã? Porque quando fez a política pública, toda a discussão, nossa, mas vai ter instrumento econômico, vai começar a cobrar taxa de lixo, tarifa. É uma construção, são medidas que às vezes podem até ser impopulares, por hoje a população não ter essa consciência, mas é necessária para a sociedade que a gente quer construir.
Hoje a população não tem como pagar, mas eu estou desenvolvendo outros eixos para que, quando chegar nesse futuro, todo mundo vai ter essa condição, essa consciência, mas é por isso que a gente tem que pensar, eu acho, tá alinhado no objetivo, onde a gente quer chegar, e ir construindo hoje para isso. Qual o recado que você quer dar, Wagner, para a gente terminar a nossa live? Adorei. A gente fez barulho. Bom, Vamos dar para a população conscientizar. Vamos melhorar essa coleta, vamos melhorar esse material, vamos mandar o menos material possível, nada pro lixão, para a gente ver se consegue tirar aquele pessoal de lá e dar uma renda decente para todo mundo. Gente, eu acho que a gente tem que trabalhar uma gestão compartilhada e todo mundo junto, como a Ana falou. O que a gente quer para o futuro e a gente tem que transformar, como você mesmo falou, juntos fazer parte de uma rede. Vamos acabar mesmo, Lúcio. Você que consegue, Lúcio, aqui era o programa que a gente ia. Ele está aqui assistindo a gente, fazendo a sabatina, se a gente está bonitinho. Na verdade, Lúcio, a gente só quis fazer um esquenta para deixar para você depois no seu programa, senão não vai dar. Aí depois os meninos aqui, nós fazemos um bate-papo longo com você no seu programa. Era só para não deixar em branco esse dia tão importante para nós três, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e o Dia da Reciclagem. Era só para a gente dar um recado e dizer que não é só esse dia, né? Que todo dia a gente tem que fazer. Então, assim, eu já estou fazendo um convite para vocês dois irem lá no programa dele. É só marcar. É só marcar, tá vendo, Lúcia? É só marcar. Os dois já estão aí convidados. Já convidei eles para o seu programa, Lúcia. Gente, muito obrigada mesmo. Vamos continuar com essa luta. A gente sabe que a gente não pode desanimar, né? Que é uma classe, uma luta nossa, que a gente tem os altos e baixos, mas nós três aqui que estamos nessa área Nossa Senhora, há mais de 10 anos lutando por isso. A gente está vendo que houve avanços, a gente não pode negar, né, Ana? Houve avanços, houve melhoria, mas ainda tem grandes desafios que eu acredito que eu, como você, essa pandemia veio para fazer essa mudança que a gente estava lutando tanto para mudar, eu acredito. Para aumentar a nossa percepção com o meio ambiente, né? Ver que o meio ambiente é todos os dias a gente depende dele, e é um equilíbrio tão grande que mantém a vida, que se a gente desequilibra um pouquinho, já vem isso para... Você deu um recado, né? Para lembrar a gente do que são as nossas ações, né? Você deu um recado para nós todos aqui como bióloga. Se a gente não diminuir os nossos impactos, mas uma nova pandemia vai ter vindo aqui. Eu falo isso muito como epidemiologista, eu sempre falo com todo mundo. Nossos impactos, os nossos fatores externos que desencadeiam isso. Então, a gente tem que avaliar mesmo que outros virão. Essa até, como a gente fala, demorou muito para chegar pelos grandes impactos que a gente fez, né? Sim. Meus queridos, obrigada. Agora a gente vai, depois, quando o Lúcio convidar a gente vai para lá e demora 2 horas conversando lá. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, até.